meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 51. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês usam para fazer anotações, né? Tenham em mãos para que vocês anotem os pontos importantes da aula e possam responder as atividades. E ao longo, né, das anotações, isso também ajuda na fixação, na compreensão do conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos que é bem importante e imprescindível a presença desses materiais com vocês, ok? E hoje nós vamos conversar então sobre o espaço rural, né, a configuração do espaço rural na África. Então, lembrando que nós já conversamos sobre esse tema, porém, né, a nível de América Latina. Na aula passada falamos sobre o espaço urbano, né, no continente africano, e hoje a questão do espaço rural. Então, o objetivo é compreender de que forma o espaço rural africano se configura, então, os principais pontos e características dele. O espaço rural, ele é central na vida de grande parte das pessoas que vivem na África. Por quê? Aproximadamente 60% da população do continente trabalha em atividades voltadas, né, à agropecuária. Então, apesar de, como nós vimos, né, na aula passada, que o espaço urbano na África ele vem se tornando cada vez maior, né, as pessoas estão buscando ele cada vez mais, mas ainda assim é uma predominância, né, do trabalho das pessoas em relação ali à área rural. A contribuição do setor primário ao PIB da maioria dos países da África subsaariana, né, que é aquela abaixo ali do deserto do Saara, é superior a 25%. E em alguns países, a exemplo da República Democrática do Congo, da Etiópia e do Togo, esse valor, né, dessa dependência do setor primário, ele ultrapassa 40%. Então, a gente pode ver aqui que o setor rural, a área rural, é muito importante porque se configura como uma das principais atividades econômicas. No entanto, em razão do predomínio de climas árido e semiárido, né, em algumas áreas, grandes extensões de terra são inadequadas para essas práticas agrícolas, né? Então, são locais mais específicos em que esse setor, em que a agricultura, ela pode ser desenvolvida. A distribuição desigual de terras é um grave problema na maior parte, né, dos países do continente africano. Os terrenos que são mais férteis, eles se encontram na mão de uma elite minoritária que produz então para o mercado externo em grandes propriedades, enquanto o mercado interno de alimentos é abastecido de uma forma precária, então não consegue atender ainda toda essa demanda, por pequenos agricultores que cultivam as terras menos produtivas. Nessas propriedades são produzidos diversos tipos de frutas, legumes, né, exemplo de pimenta, banana, abacaxi, inhame. Então aqui a gente faz um paralelo também com essa questão da colonização, né? Então a época da colonização africana, né, que houve a divisão ali do território por parte de grandes potências, né, os melhores locais foram dados a pessoas de interesse, né? Então são essa elite minoritária que detém grandes propriedades. Já locais menos produtivos, onde o cultivo é mais difícil, que, por exemplo, é necessário a correção do solo, é necessário um investimento maior para que exista água, né, irrigação ali do local, esses locais foram deixados então na mão dos pequenos agricultores e esses são responsáveis pelo abastecimento interno, mas devido a essas dificuldades é difícil atender a todo esse mercado. Então isso também é uma questão que traz fome para o continente, né? Essa questão histórica aí. Então aqui, ó, grandes plantações e pequenos agricultores. Apesar de movimentar a economia comercial, então que é aquela que a gente viu, né, presente nos centros urbanos, não contribui para diminuir o problema da fome, né, em diversos países do continente.
Por quê? Limita o acesso à terra, principalmente as mais produtivas. Então, apesar do comércio ele acontecer, estar se expandindo, ser uma atividade presente, ele ainda não auxilia nessa questão da fome, pelos motivos que eu elenquei ainda há pouco, né, em relação a essa distribuição de terras e produção. A falta de investimento nos modos de produção familiar e de subsistência agrava esse problema, porque as terras ocupadas pelos pequenos apresentam essa infraestrutura precária, a questão dos solos pouco férteis, e isso diminui a produtividade, né? Então, é só reforçando o que eu comentei com vocês, essa dificuldade, né, em melhorar o ambiente agropecuário dos locais menos favorecidos, né, essa falta de auxílio que os próprios governos, né, não dão para essas pequenas famílias, tudo isso dificulta e agrava ainda mais a situação da fome, né, nesse continente. A qualidade de vida da população rural africana é muito precária. Então, isso gera o que nós vimos na aula passada, que é esse êxodo rural, essa busca, né, por melhores condições, ainda que ruins, são melhores que no campo, né, dentro das cidades. Predomina a pobreza, a miséria, a falta de assistência médica, o que isso vai levar a mortes, né, principalmente mortalidade infantil, índices grandes de analfabetismo, altas taxas de natalidade, né? Então, muitos nascimentos ali, né? Em contrapartida que a gente não tem, então, o problema não é os nascimentos, o problema é a falta de assistência que tem após esses nascimentos, que é o quê? A desnutrição, né? Ali a falta de assistência médica, a falta de acesso a escolas, né? A escolarização. Então, isso torna a vida no âmbito rural precário. As principais causas de migração do campo para as cidades são a busca de empregos e melhores condições de vida, né, como nós vimos na aula passada. Então, o que leva as pessoas a saírem do campo para as cidades é realmente essa precarização do campo, né, essa falta de estrutura, né, de apoio que os governos deveriam dar. Isso se dá porque nós temos muitos governos corruptos dentro do continente africano, né? Eles, governos que são autoritários, né? Eles realmente não têm interesse no auxílio à população. Tá? O objetivo deles é se manter no poder, governos ditatoriais, né? Então, isso é um grande problema que nós temos dentro do continente africano, e isso traz essa precarização, principalmente do campo, né? Locais mais afastados. A migração entre zonas rurais, isso também acontece, né? Então, a gente tem um grande êxodo rural, mas existe também migração dentro da própria área rural. Surge, então, esse tipo de migração surge quando é possível o acesso à terra e quando se desenvolvem novas atividades. Então, quando as pessoas elas conseguem melhores locais para desenvolver as atividades econômicas voltadas ao campo, elas migram, né, de um campo para outro, né, dentro dessa zona rural para outra. Como, por exemplo, a mineração artesanal. Entretanto, na maioria das vezes, né, isso tudo decorre da falta de empregos nas cidades e da maior oferta, né, em zonas de produção de cultivo comercial, como algodão, amendoim, cacau. Então, quando existe possibilidade de emprego em locais, né, onde a gente tem essa questão da agricultura exportadora, então as pessoas elas vão buscando, né? É aquela coisa da agricultura sazonal, né? Então, em períodos são plantados certos tipos de cultivo, em outros períodos outros, e as pessoas que vivem no campo e têm essa possibilidade, elas vão indo de um cultivo em outro, buscando, né, um modo de sobrevivência. Ou quando tudo dá errado na cidade, elas não querem ficar. Então, naquelas condições precárias na cidade, voltam também para o campo. Os jovens são o grosso dos migrantes rurais. Assim como nós vimos que eles são a maioria das pessoas que migram do campo para a cidade, eles também são a maioria dos migrantes dentro do próprio campo. As famílias,
elas são numerosas, como a gente viu, existe um alto índice de natalidade, de nascimentos, né? Então, o que acontece? Frequentemente as famílias têm de 7 a mais membros. Isso se reflete, então, na dificuldade desses jovens, dessas crianças que nascem e se tornam jovens e precisam trabalhar, eles têm dificuldade no acesso para herdar as terras. Isso incentiva eles, então, a buscar outros locais, porque a terra ela vai pertencer sempre ao mais velho, ao primogênito, né? Então, ele que tem o direito à herança ali daquele trecho de terra. Os que vieram depois dele precisam buscar outras formas de sobrevivência, ou trabalham ali para o irmão mais velho, ou então eles precisam buscar outro local, outras formas de trabalho e sobrevivência. Isso gera, então, essa migração de jovens ali dentro da zona rural. Então, é uma característica forte, né? Dentro da zona rural, ali dentro do que é o rural na África, isso é uma característica bem forte. Então, é isso, pessoal, em relação, né, à zona rural africana, principais características, né? A pobreza extrema, a falta, então, de infraestrutura para as pequenas famílias, para que a produção melhore. Isso gera, então, questão, né, de não poder atender toda a população, o que gera fome. Essa questão dos jovens precisarem buscar ou sair do campo para a cidade, ou então buscar outros locais dentro do próprio campo para ter acesso a trabalho, né, e renda, são as principais características, então, do espaço rural africano. Não deixem de fazer as atividades relacionadas a essa aula e nos vemos na nossa próxima aula, então. Tchau, tchau!